Essa aula de escrita, né, de microconto, ela é praticamente uma oficina e para que a gente possa escrever um pouco sobre microconto, eu vou iniciar com um vídeo que não é meu, não é um vídeo falando sobre essa escrita de microconto, para depois retomar a escrita do microconto com vocês, tá bom? Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Este é um miniconto de Lígia Fagundes Telles, uma das escritoras brasileiras mais importantes. Lígia é autora de vários romances e de quase 20 livros de contos. Mas aqui usou o mínimo de palavras para contar uma história. Confissão está no livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, ao lado de textos de autores que aceitaram o mesmo desafio: criar um conto com até 50 letras. A proposta partiu do escritor Marcelino Freire. Sempre gostei de coisas curtinhas, né? Os haikais do Paulo Leminski, não é? Os minicontos do Julio Cortázar. Aí me encantava profundamente, até o momento em que eu me deparei com um microconto do escritor da Guatemala chamado Augusto Monterroso. É um microconto mais famoso do mundo, né? Traduzido para assim, todas as línguas que você possa imaginar. Diz: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, vale muito mais pelo que não está escrito. Que dinossauro é este? Quem acordou? Quando acordou? Se estabelece, não é? Aí uma sombra, se estabelece um jogo com o leitor. O leitor vai ter que aí ir para esse conto e tentar adivinhar que dinossauro é esse. As narrativas curtas não são novidade na ficção. Grandes escritores da literatura mundial já experimentaram criar personagens e acontecimentos com poucas palavras. A concisão é própria do ofício do escritor. Dizer mais e menos. Não importa se ele esteja escrevendo um microconto ou um romance de 1000 páginas. Aí, nesse sentido, se você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem versículos. Já está se falando, não são versos, são versículos. Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia, você coloca no Twitter, você coloca numa mensagem de celular. Machado de Assis. Machado de Assis era ultramoderno. Se a gente for observar os romances dele, ele escrevia romances em microcapítulos. Tem capítulo que ele não escreve nada, ele coloca pontos. Olha o Ernest Hemingway, escritor norte-americano. Era um autor adepto da concisão, não é? Da palavra dizer mais e menos. E aí ele escreveu um microconto também muito famoso. Vendem-se sapatos de bebê nunca usados. A força do miniconto está na imagem que ela proporciona. E aí o leitor, conforme o repertório que ele tem, ele dá uma continuidade para aquela história. Então tem a imaginação desse leitor, acompanha muito, escreve muito junto com o leitor. Mais do que, por exemplo, num romance, em que toda a estrada está dada. Uma boa imagem para pensar no miniconto é, por exemplo, uma fotografia de um garoto pulando uma poça d'água. E o momento em que ele capta desse movimento é o ponto mais alto dele, que é o menino exatamente em cima da poça. Ele já não está mais no ponto de partida, ele também não chegou no final do seu trajeto, ele está em suspensão. Eu acho que o miniconto, essa é a imagem que eu tenho do miniconto. Andréa Del Fuego estreou na literatura com livros de contos. Em 2011, publicou seu primeiro romance, Os Malaquias, que recebeu o importante prêmio José Saramago. Para a autora, que também escreveu vários minicontos, a experiência com narrativas curtas foi fundamental. A prática do miniconto mudou a minha forma de escrever. Por conta de um blog, eu procurei uma escrita mais ágil e mais fluida
para me comunicar com o leitor. E esse exercício diário de tentar escrever coisas com menos palavras acabou migrando para os romances. Com mais clareza eu conseguia cortar as palavras, cortar frases inteiras e até jogar tudo fora. Vá, quem me abandona floresce. Para mostrar na prática como se constroem narrativas curtas, vamos acompanhar o trabalho de Marcelino Freire em São Paulo. É dia de oficina literária e vários alunos o esperam. Eu sempre acredito que cada um pode escrever um microconto sim. Então o desafio é vocês escreverem um conto com 6 palavras, nem mais nem menos, sem contar o título. Lucimar Mutarelli, diga você. Hoje não tem banho de sol. Partir é um parto normal. Cavei um buraco, pulei, nunca saí. No arroz, seu nome gravado choveu sobre mim. Não consegui fazer de 6. Fez com 3 melhor ainda, cortou mais ainda. 3. Como é? Posto, logo existo. Uma coisa muito legal é você fazer microconto e passar via SMS para uma outra pessoa. Isso é uma dinâmica muito interessante para, inclusive, trazer essas novas tecnologias para dentro da sala de aula, né? Eu acho isso fantástico. Acho que o miniconto é a roupa apropriada para as novas mídias. A fluidez e o compartilhamento imediato das coisas que se fala, que se produz. E ele vai nessa linha, ele é uma forma de comunicação muito rápida. Um desafio, que aí vocês vão ver um link com o resultado dele, que era a de escrita de um microconto. Assistir o vídeo e as dicas que são dadas, a análise de alguns microcontos e verificar uma oficina que é feita lá, o desafio foi escrever um microconto com no máximo 10 palavras, que podia contar ou não com as palavras do título, tá? Esse microconto tinha que ter um título, eu acho que um deles, um ou dois, não tem título, né? O pessoal deu uma fugida e esqueceu do título. Tinha que relacionar com uma das fotografias, que eu vou mostrar mais pra frente, e eu dou algumas dicas, que é você pensar em qual é o coração da história, qual é o conflito dessa história que você vai contar. Pensar aí nos verbos para a ação que você quer que aconteça nessa sua história e pensar em qualidades para esse verbo, tá? Com os exemplos, e aí eu coloco uma fotografia que eu tirei, tá? De novo, do meu gato. Eu sou apaixonada pelos meus gatos. Esse é o meu bebê, né? Ele é muito sapeca e ele é muito carinhoso ao mesmo tempo, como toda criança normal. Ele é um filhote, né? Então ele aparece bastante aí nas minhas fotos, que minhas outras gatas estão velhas, gente. Eu tenho uma de 19 anos, e as outras duas têm 6 ou... não, tem mais. Tem uns 8 anos as outras gatas. Então, ele é um bebê, ele tem 1 ano, né? Então, perto delas, elas já são aquelas gatas que querem passar o dia inteiro dormindo, ele pula, ele brinca, ele é muito sapeca. E, enfim, por isso que ele aparece tanto. E aí eu pensei, que a proposta era fazer, né, sobre a pandemia. Eu optei por uma coisa boa, não uma coisa negativa da pandemia. E pensei, esse aí ficou meu microconto. Itinerário felino. Teus olhos dão novas feições a antigas trilhas. E aí eu vou mostrar o processo que foi disso. Antes, vamos pensar aí na estrutura, né? Tem personagem? Tem. Tem esse personagem que estou narrando, né? O narrador, que ele é participativo. Ele é um narrador em primeira pessoa, porque ele está conversando diretamente
com outro personagem que é o gato, embora o discurso não seja um discurso direto, ele é um discurso indireto, mas tem essa conversa, fala, teus olhos, então ele está falando diretamente para o outro, né? Então, teus olhos dão novas feições a antigas trilhas. Então, tem aí dois personagens. Está acontecendo no momento em que fala a ação, que é essa ação de ter uma nova visão através dos olhos do outro, ok? Bem, como eu disse, tem um narrador que participa da história, então os elementos estão aí. Você é professor, é fácil para você escrever um microconto? Sim, é mais fácil do que, por exemplo, para vocês ou para o escritor iniciante, porque eu tenho o hábito de exercitar isso. Mas ele não é assim, ele saiu exatamente aquela versão de primeira. O que acontece? Primeiro eu pensei, né? Lembra do coração? Eu pensei na descoberta de novas formas de passar na rua, né? Na rua, o caminho, os trajetos que eu faço por aqui. Pensei que são antigos, que eu sou moradora antiga do bairro, mas que eu vejo de outro jeito agora porque eu tô com ele, tá? Aí eu tinha pensado nessa primeira versão aqui, né? A descoberta de novas formas de passar por velhos caminhos. Eu falei, bem, como que eu posso melhorar isso? Através dos seus olhos, né? Aí volta aí que é os olhos, tá aqui, né? Os olhos, gato, né? Como que ele aparece aí? Que tá lá na fotografia. Se não tivesse a fotografia, podia ser qualquer outra pessoa, tá? É a fotografia que dá isso. Então, através dos seus olhos, aí eu vi que tava, porque eu quero falar diretamente com ele, então mudei. Através dos teus olhos, descobri o quê, né? Aí eu tinha escrito, eu escrevi novos caminhos. Aí eu falei, não, como vou mudar, vou procurar outro, tem o dicionário de sinônimos online, que é sempre bom para a gente estar procurando. Põe lá, sinônimos.com.br. Põe uma palavra e aí eles vão dar sinônimos até você chegar na palavra que você quer. Bem, aí fui lá no dicionário de sinônimos, falei, não, eu quero dar essa ideia de novo. Aí eu falei, não é formas, então, novas formas em antigas, o caminho, eu falei, caminho tá muito batido, é uma palavra muito conhecida, vou pôr trilhas. Quando eu coloquei caminhos lá no dicionário, ele me deu, de sinônimos, ele me deu trilha. Trilhas, beleza, fui lá e troquei. Não é assim, é mais rápido, eu já aprendi que eu tenho que ficar, corta, procura um sinônimo, os elementos que precisam ter, mas não sai de primeira, tá bom? Convido quem está assistindo o vídeo a fazer a mesma experiência e escrever um microconto, miniconto. Aqui, depois eu vou explicar, a gente está trabalhando mais com microconto do que com miniconto, mas a estrutura é a mesma. O miniconto, em outra aula, eu vou trazer minicontos feitos pelos alunos da EMEF Irene Garcia em 2019, que ficaram muito bons, né? Para ver que é de aluno, fez o mesmo processo, tirou a fotografia, que pensou aí nessa fotografia e pensou na escrita do mini conto, porque ó, micro é menorzinho, mini um pouco maior, lembra? Então vamos lá. Assim como as outras narrativas escritas, tem uma estrutura. Encontramos quase sempre todos os elementos narrativos. Por que quase sempre? Eu já falei isso para vocês. Quase porque como a gente tira, né, palavras dele e ele tem essa questão da concisão, tem coisas que a gente deixa subentendido que o leitor completa. Não está escrito, mas dá para entender pelo contexto dessa escrita. É claro que depende do conhecimento do seu leitor, tá? Então, temos aí os personagens, tem que escrever um microconto ou um miniconto que tenha. No caso aí é o microconto, tá? Porque tem que ser até 10 palavras. Personagens, espaço, tempo, narrador e enredo, que é a história propriamente dita, tá?
E aqui tem as fotografias que, infelizmente, só temos aí duas fotografias. Temos 3 que foram mandadas pela Camille, que é uma aluna do 9º ano, da Irene Garcia. Só, não teve outras fotografias, tá? E a gente, além de, para ter mais exemplos, aí eu peguei de novo daquele meu vizinho lá do cachorro magro. É o Instagram dele, tá? Que é o Felipe. No anterior tinha lá a fotografia da janela, provavelmente de uma área da casa dela em que estava vendo, tem a paisagem, aquela luz forte, e a fotografia de um gato também preto. E aqui tem a fotografia de um cachorro. Essa aqui é a fotografia, a partir da fotografia 4 já é do Felipe, que é na rua também, né? Como eu disse, ele tem essa... a proposta dele é mais fotografias de rua. E essa fotografia aí, através de uma grade, que também é legal, a pessoa, já é nesse momento de pandemia, a pessoa tá com a máscara. Essa outra fotografia bem diferente também, que é de uma manobra de um rapaz no skate. Para pensar nisso, ele não está de máscara, então provavelmente foi tirada antes da pandemia. Aqui tem 2 rapazes no metrô, provável, né? Não, acho que não é no trem, é no metrô. E os 2 rapazes de máscara, bem legal que eles estão em posições diferentes, assim, e dá para escrever bastante coisa. Outra fotografia dessas de estilo de rua também, tem um rapaz aí que está em evidência e no fundo, assim, eu nunca consigo fazer isso nas minhas fotografias, mas um dia eu aprendo, que é esse desfocar. Acho que o meu celular não tem essa opção, eu já vi em alguns celulares tem, que é desfocar esse fundo, e aí ficou mais evidente essa foto dele, e também eu não sei se essa foi com celular, porque eu sei que com as câmeras profissionais ou semi-profissionais dá para fazer isso. O celular eu sei que alguns têm, o meu não tem essa função. Não sei se tem algum aplicativo que você consiga fazer isso. Essa fotografia que eu já tinha mostrado anteriormente, que é aí no outro vídeo, que é a fotografia da rua, que eu acho bem bacana, para pensar na questão da paisagem, enfim, essa rua que é no centro da cidade está vazia. Então aí, diante dessas fotografias que foram apresentadas, escreva um microconto com no máximo 10 palavras, vou repetir o que já foi dito anteriormente, que tem título, relacionar com uma das fotos e lembrar das dicas aí de pensar no coração da história, o que você quer transmitir, né? Qual é o conflito que aparece aí? Lembra que a história ela só é interessante quando tem um conflito, então você na verdade quer transmitir esse conflito que gerou a sua história. Pensar nesses verbos, né, para desenvolver a ação, que não são muitos, porque é poucas palavras, e nas qualidades que você quer colocar aí. Eu coloquei aqui para os verbos, que são os advérbios, mas é também pensar quando você usa o substantivo, né, quando você nomeia alguma coisa, a qualidade que você vai dar nisso. A escolha das palavras, o peneirar, procurar, ir lá no dicionário de verbos, desculpa, no dicionário de sinônimos, fugiu mesmo, dicionário de sinônimos é uma opção bem bacana. Eu vou deixar aqui o link do dicionário de sinônimos, beleza? Como vocês podem ver aí, esse é o nome mesmo, sinônimos.com.br. Eu coloquei até o exemplo do caminho, que aparece estrada, via, acesso, eu achei trilha legal. Cabia dentro da minha narrativa. Eu podia colocar rua, avenida não, porque não é a avenida o caminho que eu faço. Podia pôr trajeto, trajetória, depende. Aí você tem que pegar dentro do seu contexto. É assim que a gente vai conhecendo novas palavras, que vai trabalhando, vai lapidando. É usar essas ferramentas a nosso favor, tá certo? Então eu aguardo o microconto de quem está assistindo esse vídeo e ainda não fez. Se quer se inspirar, tem aí o microconto dos colegas de vocês no anexo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.